Olá, olá, Conversation no ar. Fica ligado porque o nosso papo hoje é sobre liderança e recuperação da economia. Conversation entrevista hoje Angélica Noguês, palestrante, mentora, consultora, treinadora de líderes com foco em produtividade, comportamento e vendas. A Angélica está vice-presidente do BCI, Business Club International, que é um clube de mulheres da FEMulher. Então, Angélica, por trás desse sorriso largo e desse pulso firme e dinâmico, conta pra gente o que um líder precisa, como ele deve se comportar para ajudar na recuperação da economia atual. Sem muita enrolação, já que a Carla já me apresentou, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês neste lindo projeto, para responder a pergunta: qual o papel do líder empreendedor e como ele deve se comportar na recuperação da economia atual. Primeiramente, vamos contextualizar o líder empreendedor, o tal líder 4.0, para assim poder falar do comportamento e posicionamento esperado dele na recuperação dessa economia. Então, como líder empreendedor, ele não precisa ser necessariamente dono de um negócio, mas ele precisa amar o negócio como se fosse o dono. Porque atualmente o mundo do trabalho precisa de profissionais fortes e decididos mais do que nunca, para comandar as mais diversas atuações e desafios que vêm pela frente. Afinal, lidar com pessoas e com este turbilhão econômico ao mesmo tempo não é para qualquer um, mas sim é para um líder empreendedor. E este tal líder empreendedor, o líder 4.0, ele não precisa ser um super-herói, mas ele precisa ter atitudes e habilidades desenvolvidas tais como respeito a si e ao próximo, humildade para escutar e voltar atrás se preciso for, escuta ativa desenvolvida, audição para ouvir os pontos de vista e fatos e poder assim analisar. E também ele precisa ter uma comunicação assertiva e fundamentalmente empática. Ele precisa inspirar, incentivar, ter criatividade, coragem, ser comprometido e, acima de tudo, inovador. Entendendo isso, podemos falar do papel deste líder e sobre o comportamento esperado dele e posicionamento necessário para que ele seja agente fundamental na recuperação dessa economia. Eu falei pelo menos 10 características fundamentais do líder empreendedor e são exatamente elas que farão toda a diferença, que farão a roda voltar a girar. Então, se você não prestou atenção, corre lá, escuta de novo e volta aqui. Porque eu quero dizer para vocês que a economia tradicional, como todo mundo já sabe, não teve uma queda, ela teve um tombo. Mas todos nós vimos algumas atividades que no final de 2019 não passavam de simples apostas explodirem na pandemia. E explodir no bom sentido. E por qual motivo isso aconteceu? Tínhamos nessas organizações e ideias líderes empreendedores, líderes que tinham consciência do que estava acontecendo e também do desastre econômico que estava a caminho, que no final foi ainda pior do que as expectativas mais pessimistas. Porém, esses líderes empreendedores, eles trataram essa expectativa como um fato. E como sabemos, o fato é apenas 10% da questão. Os outros 90% é o que fazer com o fato. Estes líderes empreendedores, eles se muniram das poucas informações e tiraram o foco do problema e focaram na solução, mas na solução ágil, não qualquer solução. Eles, como bons líderes e exemplos que nós precisamos e devemos seguir, colocaram o respeito à vida acima de tudo. Eles souberam ouvir como ninguém, tiveram a coragem e a empatia necessária para inovar. Muitos se tornaram até mais que cases, eles realmente incorporaram os inspiradores de pessoas. E a cada momento, em meio de notícias tristes e desastrosas, nós vemos todo dia inspirações brotarem do nada. Do nada não, de líderes empreendedores, porque eles são pessoas que colocam a solução na frente da reclamação e agem
agem, focam na solução. E essa é uma atitude esperada de um líder empreendedor. Todos nós sabemos que a tecnologia deu um salto e que todos nós precisamos nos adaptar e entender um pouco, pelo menos, o básico dela. Mas eu quero ressaltar aqui que inovar é bem mais do que dominar uma tecnologia. Inclusive, um líder empreendedor, ele nem precisa ser tecnológico. Inovar é entender as necessidades e buscar soluções ágeis, reais, consistentes, que agreguem valor de fato, que elas solucionem de forma ágil. O excesso de informação, ele deixou todo mundo muito zonzo. E de uma hora para outra, o tal mundo bunny, formado por pessoas frágeis, ansiosas, não lineares e incompreensivas, engoliu todos os conceitos que sabíamos até agora do mundo VUCA. Caso você não saiba, não tenha ideia do que eu estou falando nesse momento, eu convido a todos a correr lá no Google, digitar Mundo Bunny e entender os novos comportamentos recorrentes trazidos pela pandemia, pois o conhecimento deles será um meio caminho andado para ter clareza e entender essa atuação ágil do líder empreendedor. De posse dessa conceituação, fica um pouco mais claro que as pessoas precisam desses líderes empreendedores, as empresas precisam desses líderes empreendedores, porque eles fizeram, eles fazem e eles continuarão fazendo toda a diferença. De uma forma prática, com a expectativa de vacina, reformas econômicas, a gente viu o otimismo aí começar a aparecer. A gente começou a ver aí o fôlego das pessoas começar a retomar. Porém, a gente tem que saber que as pessoas que ficaram à mercê desse futuro, esperando esse futuro, possivelmente estejam ouvindo esse vídeo hoje e estejam economicamente mortos ou até respirando por aparelhos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para se mexer, repensar o modelo de negócios e atuar como um líder empreendedor. É importante entender que o negócio até pode permanecer o mesmo, mas ele jamais deve ser algo que tenha um modelo de negócio a se apaixonar. Ele precisa ser visto como um negócio, mas o modelo ele precisa estar constantemente sendo repensado e ajustado. E isso é a capacidade que tem um líder empreendedor, de repensar o modelo de negócios quando necessário. A gente pode citar aqui o exemplo da Uber e da Airbnb. Elas mantiveram negócios milenares como transporte e acomodação, porém foram extremamente inovadores e modificaram o modelo desse negócio para algo jamais pensado. Certamente por quê? Porque tinham líderes empreendedores. Mas calma, você não precisa ser um Uber ou uma Airbnb para poder alavancar o seu negócio. Que dependendo de quando esse vídeo for visto, esse exemplo poderá ser até algo arcaico, como a mentalidade da Kodak que riu das câmeras digitais e das memórias de armazenamento. Olha que isso não faz nem 2 décadas. Mas vamos voltar aqui para o nosso mundo real, de empresas que estão me assistindo agora, que possivelmente sejam compostas de um massivo público de micro e pequenos empreendedores, que certamente possuam poucos funcionários ou nenhum funcionário, e mesmo assim podem e devem ser líderes empreendedores. E por isso eu dou como dica principal: absorva, incorpore, assimile as características que eu citei no início do vídeo para ser um líder empreendedor. Assuma o controle, assuma o posto de líder empreendedor. Porque aqui eu não trago dicas para recuperar sua economia em 10 dias, mas eu dou uma visão clara para abrir os seus olhos em 10 minutos, correr atrás do prejuízo e se tornar um líder empreendedor. E, em suma, com base em tudo que contextualizamos aqui, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu diria: um líder de si mesmo ou um líder de pessoas precisa obrigatoriamente se comportar como um líder empreendedor, um líder 4.0, aquele que pensa e faz a diferença na retomada da economia local, nacional, mundial e, obviamente, na sua própria economia. Para fazer essa roda girar é preciso mais do que um envolvimento.
é preciso, é necessário, é fundamental o comprometimento. E isso só um líder empreendedor tem como característica. E se você quer ser o agente da retomada, respeite a todos. Mas lembrando, respeito não é submissão. Ouça muito. Lembre, temos 2 ouvidos e uma boca, por isso saiba se comunicar. E a boa comunicação é feita com respeito e audição. Então, seja para os outros mais do que você gostaria que fossem para você. Seja o que eles esperam de você. Inspire, incentive. Criatividade é tudo nesse momento. Tenha coragem para criar e inovar. Seja comprometido e, acima de tudo, humilde. Lembrando, não confunda humildade e respeito com submissão. Isso é outra coisa. Entendido? E não esqueça, brilho no olho é bem mais do que sangue no olho. Então, bora liderar com brilho no olho e protagonizar essa retomada da economia como um verdadeiro líder empreendedor. Essa é a minha dica de ouro. Então, eu te convido a me seguir nas redes sociais, Angélica com 2 L's, Noguês com Z, e com certeza nos vemos na próxima como líderes empreendedores.